tudo bem? Eu também estou muito bem, obrigado por perguntar. Eu sou Bruno Soares e seja bem-vindo ao Poço de Ideias, o canal mais criativo do mundo. Talvez nem tanto, né? Porque acho que todo mundo fala isso. Pois bem, hoje veremos sobre outra parte da inteligência que nós comentamos no vídeo anterior. Falávamos sobre dois tipos de inteligência, a inteligência fluida e a inteligência cristalizada. Nós comentamos um pouquinho sobre a inteligência fluida no vídeo anterior. Dessa vez, iremos falar sobre a inteligência cristalizada, o que ela é, como ela funciona e quais são as formas da gente conseguir exercitá-la, evoluí-la e incentivá-la a sempre buscar cada vez mais. Se você está interessado em saber como fazer tudo isso, como ser mais criativo e como perder um pouquinho mais do seu tempo, fique à vontade, porque nós estamos agora começando mais um episódio. Comentamos que a criatividade é quando a inteligência resolve sair para brincar. Então, quanto mais nós a exercitamos, mais criativos somos. Por isso, nós precisamos compreender que existem diversos tipos de inteligência. Existe a que a gente conhece, que é aquela sempre medida, aquela clássica que a gente utiliza para medir o nosso coeficiente intelectual, o nosso QI. Mas também existem outros tipos de inteligência, cada qual segundo a sua área, cada qual segundo o seu lugar, cada qual segundo o seu momento. Se nós colocarmos apenas como o conhecimento, o que a gente decora como uma forma de inteligência, então a gente vai estar excluindo milhares de outras oportunidades de inteligência. Existe uma frase, que eu não me lembro se é de Albert Einstein, mas ela diz o seguinte: se julgarmos um peixe pela capacidade dele de subir árvores, sempre o veremos como um idiota. Se nós julgarmos alguém inteligente ou não pelos seus pontos fracos, nós sempre iremos vê-la como alguém incapacitada, alguém fraca, alguém ruim. Mas, se julgarmos pelos seus pontos fortes, talvez poderemos enxergar naquela pessoa uma inteligência diferente, oculta, rara. E a forma como estamos tratando a inteligência aqui, que depois irá se tornar a nossa criatividade, é dividindo ela em duas partes, a inteligência cristalizada e a inteligência fluida. Hoje falaremos um pouquinho sobre a inteligência cristalizada, para que a gente possa compreender. Essa inteligência abrange muito mais daquilo que a gente aprendeu ao longo de nossa vida, e ela vai evoluindo conforme nós vamos envelhecendo. É uma inteligência que, quanto mais a gente envelhece, melhor ela fica. É como se fosse um vinho. Quanto mais tempo ele fica esperando, mais tempo ele fica em suas condições guardado, melhor ele ficará. Porém, assim como o vinho, a gente não pode guardar de qualquer jeito, a gente não pode deixá-la de qualquer forma. A inteligência cristalizada, ela precisa ser guardada da forma correta, ela precisa ser exercitada da forma correta, ela precisa ser aprendida da forma correta. Mas antes de aprender, nós precisamos entender o que é essa inteligência, para que nós possamos compreender o que é essa inteligência cristalizada. Talvez seja mais fácil através de exemplos. A inteligência cristalizada, ela pode ser utilizada quando nós lembramos que numa data específica é o dia do aniversário de nossa mãe, de nosso pai, de nossos amigos, de nossos irmãos, de pessoas que nós gostamos ou não. O fato da gente decorar essa data, o fato da gente saber, entender essa data, foi algo que a gente não nasceu com isso, mas algo que a gente aprendeu ao longo do tempo. Esse conhecimento aprendido ao longo do tempo é a inteligência cristalizada. O fato de você conseguir entender, aprender, compreender o seu idioma, esse idioma que estamos falando agora, o nosso português, isso é inteligência cristalizada. É um conhecimento que nós precisamos de treinamento, de repetição, de decoração, para que ele fique encravado em nossa mente. Então, ao contrário da inteligência fluida, a inteligência cristalizada, ela demora um pouco mais para ser alcançada. Ela não é algo que vem, é algo que vai sendo construído passo a passo.
Por isso, se caso ainda você não possui, se por caso ainda ela não seja tão evidente em você, não se preocupe, vamos exercitá-la pouco a pouco. Mas aqui, nosso foco não é a inteligência em si, e sim em como utilizá-la de uma forma criativa. Eu poderia muito bem decorar a data do aniversário da minha mãe, não poderia só, como deveria, né? Acho que é bom, às vezes. Porém, se eu somente saber dessa data, se eu somente guardar essa informação, ela não terá tanta serventia para mim. Ela não vai adiantar para muita coisa. Mas, sabendo que o aniversário da minha mãe é no dia tal, eu posso comprar algum presente para ela, preparar alguma coisa para ela, fazer alguma coisa que talvez ela goste. Isso é utilizar a sua inteligência, aquele conhecimento que você tinha, de uma forma que te beneficie, de uma forma que te ajude, de uma forma que te auxilie. Saber o português não vai te ajudar em nada se você não utilizá-lo. Se você não ler, se você não falar, se você não escrever. Se eu sei algum idioma diferente, se eu sei inglês, italiano, espanhol, o alemão, o latim, que seja. Se eu sei esse idioma, em algum momento eu utilizo de uma forma para me beneficiar, então eu estou sendo criativo. Então eu estou colocando em prática a minha inteligência. Estou colocando a minha inteligência para brincar. Essa inteligência cristalizada, ela pode vir de diversas formas, assim como já foi dito, e principalmente em tudo aquilo que é decorado, tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que a gente tem um conhecimento prévio. Essa inteligência cristalizada, ela também pode ser aplicada não só ao nosso intelecto ou raciocínio, mas também pode ser aplicada à nossa coordenação motora. Quando falamos da inteligência cristalizada, que pode ser utilizada também com a nossa capacidade motora, estamos falando de quando nós começamos a fazer aula de violão, que no começo é difícil, a gente não sabe montar as notas com os nossos dedos, a gente sofre, né? Não alcança as notas, ou seja no teclado, no trompete, no trombone, no flauta, o que for. A gente consegue até às vezes pensar no que fazer, mas o nosso corpo não acompanha. A partir do momento que a gente começa a praticar, repetir, exercitar aqueles movimentos, o nosso corpo começa a entender e a compreender e fazer de forma automática. Essa repetição, essa decoração de movimentos também se torna a nossa inteligência cristalizada, que não se aplica somente ao intelecto, mas também de forma prática à maneira como a gente age. Sendo assim, todas as vezes que nós nos exercitamos de alguma forma repetitiva, estamos exercitando a nossa inteligência cristalizada. E conforme o tempo vai passando, conforme a gente treina mais, exercita mais, nós ficamos melhores. Pode ser que a gente não chegue ao nível de se tornar um músico famoso, reconhecido, ou talvez a gente pratique esportes e exercícios e a gente não se torne um atleta. Mas, se compararmos da forma como a gente começou e a forma como a gente terminou, a gente consegue perceber uma evolução, uma melhoria. A gente consegue perceber em alguns momentos que a nossa capacidade se torna um pouco mais rápida, mais adaptativa, melhor. E isso é a nossa inteligência cristalizada sendo colocada em prática. E muitas vezes nós não conseguimos perceber o quanto a gente é inteligente pelo simples fato da gente decorar as coisas. Eu lembro que quando eu comecei a tirar a minha habilitação de motorista, a carteira de motorista, para mim era muito difícil. Eu não tinha tido a experiência anterior, eu nunca tinha dirigido antes dos meus 18 anos. Eu deixei para aprender de fato somente quando eu fui para outra escola. E quando eu cheguei lá, para mim era inconcebível a ideia. Como é que eu vou pisar na embreagem, acelerar, enquanto eu troco de marcha, dou seta, olho o retrovisor, vejo se tá todo mundo dentro do carro e faço um bolo enquanto faço tudo isso. Pra mim eu não conseguia compreender como eu conseguia fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E o meu professor, meu instrutor falava, não, é fácil, tranquilo, fica tranquilo, com o tempo você vai aprendendo. Pra mim, qualquer momento, se eu parasse de
pensar, eu ou ia bater em alguém, ou ia deixar o carro correr. E era difícil para mim compreender tudo isso. Eu não conseguia assimilar todas essas ações que eram necessárias ao mesmo tempo. Porém, conforme o tempo vai passando, conforme eu fui praticando, conforme eu fui exercitando, ficou muito mais fácil. A ponto de hoje, conforme eu vou pro meu trajeto casa, trabalho, trabalho, casa, às vezes, enquanto eu vou caminhando e vou refletindo sobre a vida, pensando sobre a vida, a verdade e o universo, às vezes eu chego em casa e eu nem reparei como é que eu cheguei em casa. Pelo fato de estar ligado nesse piloto automático, pelo fato do meu corpo já ter uma memória muscular, já ter uma memória motora, pelo fato do meu corpo ter cristalizado esse conhecimento de como é dirigir, de como é voltar para casa, de como é estar são e salvo, né? E meu corpo automaticamente ele fala, não, opa, pedestre, não vou atropelar. Temos que entender também o seguinte, pelo fato da memória cristalizada ser alguma coisa decorada, uma coisa que a gente aprende com o tempo, ao contrário da inteligência fluida, ela tem mais chance de errar, né? Se eu aprendo durante toda a minha vida que casa se escreve com Z, para eu conseguir corrigir isso, eu vou precisar de um esforço tremendo. Eu vou precisar de muito aprendizado para conseguir corrigir. Eu posso até conseguir maquiar, posso até conseguir, né, dar uma paradinha, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque pode ser que no momento que preciso tomar uma decisão rápida, no momento que eu esteja sob tensão, no momento que eu preciso de fazer uma escolha, pode ser que por causa desse nervosismo eu volte ao meu primeiro conhecimento de ter aprendido a escrever casa com Z. Então, por causa disso, nós precisamos tomar cuidado com a forma que viremos aprender sobre esse conhecimento. Todo conhecimento é válido, sim, mas precisamos sempre verificar, ponderar, analisar. Tudo bem, esse conhecimento é válido por quê? Porque ele é um conhecimento bom ou porque ele é um conhecimento errado? Existe uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: errar é uma forma diferente de acertar. Quando a gente para analisar, a gente praticamente nunca erra. O erro depende do seu objetivo, do seu alvo. Se um arqueiro aponta para um alvo e ele acaba errando aquele alvo, ele errou, sim, se a gente comparar ao alvo. Mas alguma coisa ele acertou. Ou ele acertou uma árvore, ou ele acertou o chão, ou ele acertou um passarinho, ou ele acertou o amiguinho do lado. Alguma coisa ele acertou. Então, todo conhecimento é válido sim, mas precisamos compreender o porquê ele é válido. Se é algo bom que a gente precisa repetir, ou se é algo ruim que a gente precisa aprender e nunca mais cometer. Assim como foi dito, precisamos fundamentar este conhecimento em nosso ser, em nossa mente, em nosso viver. Tá passando até pamonha, caminhão de panela. Faz uns 20 anos que não passa isso. Coleta de óleo usado. Pera aí que já volto. 2000 anos depois. Conforme a gente exercitar essa inteligência cristalizada, existem alguns exercícios, tá? Que às vezes parecem até brincadeira, pois são brincadeiras, que nos ajudam muito. Todo tipo de brincadeira que faz você repetir, que faz você guardar alguma informação por um período curto de tempo, todos esses tipos de brincadeira são válidos para a gente exercitar a nossa memória, a nossa inteligência, para a gente solidificar algum conhecimento. Existe uma brincadeira que é parecida com a fui no mercado e comprei. Essa brincadeira se chama... A brincadeira se chama De Havana Veio um Barco Carregado de... E ela funciona da seguinte forma. Uma pessoa começa, faz um círculo aí com pelo menos 2 pessoas, e a primeira pessoa começa e ela diz essa frase: De Havana veio um barco carregado de... E ela diz qualquer palavra, qualquer produto que possa ser vendido, comercializado, possa caber no barco, de preferência, né? E então,
ela diz a palavra e a próxima pessoa tem que escolher uma outra palavra, um outro produto, um outro bem que possa ser carregado pelo navio, pelo barco. E esse produto tem que ter começar com a mesma letra inicial que o último que ela falou. E ela tem que repetir. Olha, de Havana vem o barco carregado de chocolate. E a próxima diz, de Havana vem o barco carregado de chocolate e cerâmica. E o seguinte, de Havana vem um barco carregado de chocolate, de cerâmica, de capim. E o outro, por assim, vai até que as pessoas comecem a errar. Quando erra, volta tudo de novo, sai as pessoas que erraram e por aí vai. Essa é uma forma lúdica da gente treinar a nossa memória, da gente treinar o nosso conhecimento. Existem algumas formas um pouquinho mais sérias, né? Que ajudam talvez um pouco mais. E talvez seja um pouquinho mais chato se você não tem um costume. Mas essa forma é a leitura. A leitura nos ajuda a ter um conhecimento amplo sobre muitas coisas. Desde quando eu comecei a criar esse hábito por leitura, desde os meus 12 anos de idade, 10, 12 anos de idade, eu aprendi muita coisa. Quando eu li o livro do Náufrago, Náufrago não, né? Náufrago é o filme que foi baseado aqui. Quando eu li o livro de Robinson Crusoe, que é da qual é baseado o filme do Náufrago, nesse livro ele falava sobre uva passa, e eu não gostava de uva passa. Mas ele fala de uma forma tão incrível sobre a uva passa que eu comecei a gostar. Hoje em dia eu gosto, não é tão ruim assim não. Na maionese mas é aceitável, por causa do conhecimento que eu aprendi naquele livro. Então, os livros nos proporcionam uma forma rápida da gente aprender um conhecimento que a gente não viveu. Ao invés de a gente ter que aprender na prática e experimentar todas as comidas do mundo, ao invés de a gente ter que experimentar na prática o que é dor, o que é medo, o que é amor, o que é raiva, a gente pode ler um livro e compreender alguns desses sentimentos. Então, precisamos escolher algum tipo de leitura que nos agrade. Se caso você não tenha o costume, eu tenho algumas indicações para você. Primeiramente, toda a série de livros Vagalume são uma ótima escolha para quem está começando neste grande caminho que é a leitura. Alguns desses livros são O Escaravelho do Diabo, vai estar o nome do escritor aí, o potinho em algum lugar aqui. O Escaravelho do Diabo, O Mistério do Hotel 5 Estrelas, Garra de Campeão, muito top Garra de Campeão, por favor, leiam, top. E Éramos 6, e entre outras dezenas de livros. A média de páginas desses livros são de 100 a 150 páginas por livro. Então, tipo assim, não é algo pequeno, relativamente grande, mas não é uma odisseia pra gente ler, né? Tipo assim, não é um negócio que a gente vai precisar prover de 5 meses pra conseguir ler. Dentro de algumas semanas, dentro de alguns meses, para algumas pessoas, dentro de alguns dias, horas, a gente consegue ler e consegue aprender um conhecimento. Então, quanto mais a gente buscar desses tipos de livros, melhor. Caso você já seja um pouquinho mais acostumado com a leitura, uma boa opção, uma boa escolha seria a coleção de Sherlock Holmes. Pra mim, fantástico. E não só é muito boa por causa de toda a história, mas porque te ajuda a desenvolver um raciocínio lógico. A gente começa a querer desvendar primeiro que Sherlock Holmes. Quem é o assassino? Quem é o criminoso? Quem é o vilão? E isso nos inspira e nos ajuda de diversas formas. Outros livros que podemos ler e que às vezes a gente não dá tanto valor. Qualquer tipo de leitura que te faça ler. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Qualquer tipo de leitura que te faça ler. A leitura te faz ler, né? Qualquer tipo de leitura, ela torna-se válida para você. Qualquer tipo de leitura, ela pode te beneficiar, te trazer alguma coisa boa. O importante é, assim como foi dito, é a gente saber avaliar se realmente esse conhecimento é bom ou se é um conhecimento que eu
posso evitar, que eu devo evitar. Então, se você tem o costume de ler jornal, gibi, mangá, revistinha, se você tem o costume de ler em Facebook, Twitter, pela internet, saiba que esse tipo de leitura é válido sim. Não deixa de ser uma leitura válida. Talvez ela acaba sendo um pouco mais pobre pelo fato de ela não variar tanto. Quando você lê no Twitter, você às vezes acaba pegando sempre o mesmo assunto, sempre a sua bolha. E por causa disso você não consegue aprender tanto. Mesmo assim, ainda é válido. Porém, pelo fato de não ter uma diversidade, ele acaba se tornando um pouco mais pobre. Por exemplo, se eu sou acostumado a ler livros de adolescente, como Crepúsculo, Jogos Vorazes e outros livros e tudo mais, se eu sou acostumado com esse tipo de leitura e de repente eu pego para ler Shakespeare, eu vou ter uma diferença gigantesca. Nossa, peraí, tanta coisa diferente, que é isso? E às vezes essa diferença é o que vai nos ajudar a conseguir aprender coisas novas. Se todo dia eu ler a mesma coisa, o mesmo assunto, vai chegar uma hora que, por mais que tenha algo para eu aprender, talvez eu não vou conseguir extrair esse conhecimento. Por isso, é necessário que a gente possa diversificar um pouco o nosso conhecimento. É necessário que a gente possa buscar de outras fontes, ou melhor, de outros postos, segundo o canal. Bom, essas são algumas formas da gente exercitar a nossa inteligência cristalizada e a partir daqui a gente vai começar a colocar um pouco mais em prática essa nossa criatividade para que a gente possa dominar o mundo. Esse é o objetivo final sempre. Se você não pensa em dominar o mundo, você está fazendo a coisa errada, você está vivendo da forma errada. Por isso, eu gostaria que você possa comentar aqui tudo aquilo que você gostou, que você não gostou. Eu ainda não vi os comentários do vídeo anterior que eu estou gravando antes de postar. Mas, caso você tenha alguma crítica, algum comentário, alguma coisa para fazer, por favor, faça. Não se esqueça de se inscrever no canal. E eu acho que eu te vejo por aí. Até mais. Não se inscreva. Não se esqueça de se inscrever no canal.